Decreto número 10.540, de 5 de novembro de 2020. Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. A transparência da gestão fiscal de todos os entes federativos em relação à adoção de Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, SEAFIC, será assegurada pela observância do padrão mínimo de qualidade estabelecido neste decreto e do disposto no artigo 48A da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, sem prejuízo de outras disposições previstas em lei ou em atos normativos aplicáveis. Parágrafo 1º. O SEAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluídos os módulos complementares, as ferramentas e as informações dela derivados, utilizada por todos os poderes e órgãos referidos no artigo 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, incluídas as defensorias públicas de cada ente federativo, resguardada a autonomia, e tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira, patrimonial e controlar e permitir a evidenciação, no mínimo. Inciso 1. Das operações realizadas pelos poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais do ente federativo. Inciso 2. Dos recursos dos orçamentos, das alterações decorrentes de créditos adicionais, das receitas prevista e arrecadada e das despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e das respectivas disponibilidades. Inciso 3. Perante a Fazenda Pública, da situação daqueles que arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem, ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Inciso 4. Da situação patrimonial do ente público e da sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis. Inciso 5. Das informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública. Inciso 6. Da aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluído o controle de convênios, de contratos e de instrumentos congêneres. Inciso 7. Das operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos. Inciso 8. Do diário, razão e balancete contábil, individuais ou consolidados, gerados em conformidade com o plano de contas aplicado ao setor público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000. Inciso 9. Das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos em lei ou em acordos nacionais ou internacionais, necessariamente gerados com base nas informações referidas no inciso 9 do caput do artigo 2º. Inciso 10. Das operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas. Inciso 11. Da origem e da destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica. Inciso 12. Das informações previstas neste decreto e na legislação aplicável. Parágrafo 2º. O SEAFIC permitirá a geração e a disponibilização de informações e de dados contábeis, orçamentários e fiscais, observados a periodicidade, o formato e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000, inclusive quanto ao controle de informações complementares. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no parágrafo 1º, entende-se como SEAFIC mantido e gerenciado pelo Poder Executivo a responsabilidade pela contratação ou desenvolvimento, pela manutenção e atualização do SEAFIC e pela definição das regras contábeis e das políticas de acesso e segurança da informação, aplicáveis aos poderes e aos órgãos de cada ente federativo, com ou sem rateio de despesas. Parágrafo 4º. O Poder Executivo observará a autonomia administrativa e financeira dos demais poderes e órgãos de que trata o parágrafo 1º e não interferirá nos atos do ordenador de despesa para a gestão dos créditos e recursos autorizados na forma da legislação e em conformidade com os limites de empenho e o cronograma de desembolso estabelecido e nos demais controles e registros contábeis de responsabilidade de outro poder ou órgão.
Parágrafo 5º. Na hipótese de substituição do CIAFIC ou de implementação de nova versão, decorrente de novo desenvolvimento, de nova contratação, ou de revisão da contratação com o mesmo fornecedor, o ente federativo assegurará a migração integral e tempestiva dos dados e das informações existentes no sistema anterior, a não interrupção da geração de informações contábeis, orçamentárias, financeiras e fiscais e o treinamento dos usuários, de forma que as informações de transparência sejam mantidas integralmente sem prejuízo dos períodos anteriores. Parágrafo 6º. O CIAFIC será único para cada ente federativo e permitirá a integração com outros sistemas estruturantes, conforme o disposto nos incisos I e 2º do caput do artigo 2º, vedada a existência de mais de um CIAFIC no mesmo ente federativo, mesmo que estes permitam a comunicação entre si, por intermédio de transmissão de dados.